pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos sobre alguns problemas enfrentados pelo Dom Pedro I e que mostraram que boa parte da população não estava contente com o seu governo. Nós falamos sobre a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina, onde o Brasil acabou perdendo a província da Cisplatina, que se transformou no Uruguai. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre mais problemas que levaram ao final do primeiro reinado. Vamos dizer que o Ibope do Dom Pedro I não estava muito bom entre a população brasileira. Para piorar a situação, no ano de 1826, o seu pai, Dom João VI, morre em Portugal. Dizem as más línguas que foi um plano da sua esposa Carlota Joaquina para que seu filhinho preferido, Dom Miguel, assumisse o poder. E aí começa uma disputa pelo trono português entre o Dom Pedro I, que estava aqui no Brasil, que nomeou a sua filha, Maria da Glória, que era uma criança, como sua sucessora, e o seu irmão, Dom Miguel. E aí o Dom Pedro financiou uma guerra, então assim, gastou dinheiro para mandar coisa lá para Portugal, para os seus partidários, para lutar contra os partidários do irmão, aquela coisa toda. E isso desagradou os brasileiros, porque assim, né? Como assim? Está gastando dinheiro com uma guerra lá em Portugal? Então, decide logo o que você quer fazer. Então, assim, ele está usando dinheiro do Brasil para resolver problema de Portugal. Então, a oposição a ele começa a aumentar ainda mais, né? Então, lógico, não com essas palavras que eu vou falar, mas assim, né? E aí, Dom Pedro, o que você vai fazer? Vai se meter na vida dos portugueses ou vai cuidar da sua vida aqui no Brasil? Essa guerra acabou. Os partidários do Dom Pedro venceram, só que aí foi passando os anos e o Dom Pedro continuava aqui no Brasil. Então, assim, né? E aí, Dom Pedro, o que você vai fazer, né? Vai para Portugal, assumir o trono lá ou vai ficar aqui? Dos dois lugares você não pode ser rei. A pressão sobre ele aumentou muito. E ele, né, acabou, por um tempo, ficando aqui no Brasil. Até que em março de 1831, vai acontecer um episódio que é assim, aquela gota d'água, então não dá mais. O Dom Pedro passou a ser hostilizado nos lugares onde ele visitava, coisa que não acontecia antes, então a população já não estava muito contente com ele. Aí o que aconteceu? Em março de 1831, no Rio de Janeiro, um grupo de portugueses que era favorável a Dom Pedro I e à monarquia organizou uma festa no Rio de Janeiro para homenagear o imperador. Que o imperador estava voltando de uma viagem de Minas, e lá em Minas ele ficou muito chateado porque ele foi hostilizado, a população o maltratou, então assim, né? Aí vamos fazer uma festinha para o Dom Pedro, que ele está tristinho mesmo, aí a gente faz uma festa. Aí esse grupo, né, de portugueses e pessoas favoráveis a ele começou a organizar essa festa ali no meio da rua. Aí os brasileiros chegaram e falaram assim, que é isso que vocês estão fazendo? Ah, nós estamos fazendo uma festa para o imperador. Aí começaram a trocar insultos. Brasileiros e portugueses começaram a se xingar, virou uma briga generalizada, até que alguém resolve tacar uma garrafa no meio do povo que estava brigando. Pedras e garrafas começam a voar para tudo quanto é lado, e esse episódio ficou conhecido como Noite das Garrafadas. Então, foi um episódio onde brasileiros contrários ao Dom Pedro e portugueses favoráveis ao Dom Pedro brigaram, tacaram pedra, garrafa, um monte de gente saiu machucada, mostrando que os brasileiros não estavam mais contentes com o Dom Pedro I e a situação. E aí, assim, né? A ideia é, Dom Pedro, não queremos mais você aqui. Não restou a ele outra decisão. Em abril de 1831, o Dom Pedro vai embora, ele abdica do trono brasileiro, ou seja, ele abre mão do trono brasileiro em favor do seu filho Pedrinho de Alcântara, que era um menininho de 5 anos de idade. O primeiro reinado no Brasil, então, acaba quando Dom Pedro I volta para Portugal. Lá em Portugal, ele se torna o rei Dom Pedro IV, é que lá já tinha tido outros Pedros. Então, o nosso Dom Pedro I é o Dom Pedro IV de Portugal. E aí, seu filhinho ficou aqui. Pedrinho de Alcântara
pequeno, sendo cuidado por tutores, por famílias de confiança, né, do Dom Pedro. O menininho ficou aqui. Uma criança de 5 anos de idade, ela não tem como governar o país, certo? Então, até que o Pedrinho de Alcântara completasse a maioridade, o Brasil será governado por regentes, por deputados, dando início a um dos períodos mais tumultuados da nossa história, que é o período regencial. Para as elites brasileiras, esse período regencial ele foi até que interessante, porque assim, né, um menino era uma criança, eles ficariam governando o país até que ele completasse os 18 anos, aquela elite que já estava no poder, que já mantinha os seus privilégios, para eles continuou tudo certo. O período regencial, então, durou de 1831 a 1840. No primeiro momento, ele foi organizado num modelo chamado de regência trina. Eram 3 regentes, então 3 deputados que eram escolhidos para liderar os outros deputados. Só que assim, né? 3 pessoas diferentes, 3 cabeças diferentes, pensando cada um numa coisa, o desentendimento entre esses regentes foi muito grande. E aí, a partir de 1835, resolveram que ia ser um líder só. Então, a regência passa a ser una, com um regente apenas comandando os outros. E uma coisa importante a ser dita aqui, essas pessoas que estavam no poder, esses deputados, eles se dividiram em 3 grupos políticos. É importante isso, hein, gente? Essa divisão entre liberais moderados, liberais exaltados e restauradores. Os liberais moderados, eles eram mais conservadores, daí moderados. Cuidado, hein? Não é poder moderador. É um grupo político liberal moderado. Eram representados aí pelos proprietários de terras, né, pessoas ricas, e que não se davam muito bem, assim, digamos, com agitações sociais. Era um grupo que defendia o voto censitário, baseado na renda, e a escravidão. O outro grupo, os liberais exaltados, eram profissionais liberais, camadas médias, que defendiam uma maior autonomia para as províncias, que eram um dos nomes dos estados brasileiros. Defendiam o fim da escravidão, o federalismo, que aí no federalismo cada província tem autonomia para decidir sobre os seus assuntos, e alguns mais radicais falavam em acabar com a monarquia e instaurar uma república no Brasil. E o terceiro grupo eram os restauradores. Os restauradores que queriam restaurar a monarquia, ou seja, queriam que o Dom Pedro I voltasse ao Brasil. Grupo, então, representado por alguns portugueses, pessoas ligadas aí ao Dom Pedro I. Eles diziam que só a monarquia era que manteria a unidade territorial do país. Só que este grupo deixou de existir em 1834, porque neste ano o Dom Pedro I morreu e aí, né, ele não tinha como voltar de lugar nenhum. Então, o grupo restaurador, que defendia a volta da monarquia, deixou de existir em 1834 com a morte do nosso antigo imperador, e aí os restauradores vão se encaixar aí nos outros 2 grupos. Na verdade, aconteceu o seguinte, que eu vou falar para vocês agora, está nesse quadrinho aqui. Depois de 1834, o grupo moderado brigou, e aí eles se dividiram em 2. Parte dos moderados se juntou ao antigo grupo restaurador e formaram o grupo chamado de regressistas, que queriam o regresso à centralização do poder e do poder moderador da Constituição de 1824. E a outra parte dos moderados se juntou aos exaltados e formou o grupo chamado progressista, grupo este que queria reformas políticas. O período regencial foi um dos períodos mais instáveis da vida política do Brasil.
muitas brigas entre os regentes, negócio de moderado, exaltado, progressista, regressista. Como eles não se entendiam, a crise econômica também era muito grande, havia descontentamento em várias partes do país, o imperador ainda era uma criança, então não podia governar um país, e por conta disso aconteceram várias rebeliões. O Brasil viu em 1835 acontecer uma revolta de escravos na Bahia, a revolta dos malês, de um grupo muito específico de escravos que eram escravos alfabetizados, que sabiam falar árabe, que eram especialistas em mexer com metais preciosos, uma revolta extremamente importante na história do nosso país e que ainda não é conhecida de muita gente. Uma revolta ocorrida na província do Grão-Pará, chamada de cabanagem, uma revolta liderada por pessoas conhecidas como cabanos, que moravam em cabanas às margens dos rios, né, da província, que lutou por melhores condições de vida. Uma outra revolta na Bahia, também conhecida como Sabinada, que queria separar a Bahia do restante do Brasil. Revolta essa liderada por um médico chamado Francisco Sabino. A balaiada, que ocorreu no Maranhão e que foi uma revolta de pessoas pobres que lutavam contra o domínio dos grandes fazendeiros na região e a exploração a que os trabalhadores eram submetidos. E também a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, uma revolta de estancieiros, grandes proprietários de terra, criadores de gado no Rio Grande do Sul, que durou 10 anos. Então, acabou o período regencial e foi o jovem imperador Dom Pedro II que teve que dar conta desse movimento. Lembrando que a repressão à Revolução Farroupilha, ela acabou sendo diferente das outras revoltas no período regencial, justamente porque seus integrantes eram pessoas de elite. Então, né, o governo não tratou as pessoas mais ricas da mesma forma como tratou as pessoas mais pobres. É nesse contexto de instabilidade política, de revoltas, de crise econômica, que o jovem Pedrinho de Alcântara está crescendo, está se tornando um adolescente. Ele assumirá o poder com 14 anos de idade em 1840. Mas esse assunto a gente vê na próxima apostila. Eu espero vocês lá então. Tchau, até mais.